Boa noite. Hoje, 24 de fevereiro de 2023, é desse perfil aqui que a gente vai conversar hoje com vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre saúde aqui nesse perfil, tá? Vamos fazer uma pequena comparação aí entre o que vem a ser saúde holística e o que vem a ser uma saúde convencional, não é? Então a gente vai tentar conversar. Um minutinho para você pegar aí a sua caneta para a gente poder conversar, tá? E a gente começa o nosso bate-papo. Mas se prepara porque literalmente a gente vai tentar colocar na sua cabeça alguns conceitos de uma maneira um pouquinho diferente, tá bom? Um minutinho e a gente já começa. Boa noite, Carol, boa noite, Ed. Vamos lá, preparem-se. Tá? As nossas premissas básicas para a nossa conversa de hoje, estruturalmente, é pensando literalmente em fazer essa diferença, né? O que vem a ser essa saúde holística, né? O que é você hoje entrar num conceito de saúde, né? E o que é uma saúde convencional, como é que isso funciona, tá? Então vamos começar bem simples para vocês entenderem, tá? Saúde é um conceito que gradativamente vai evoluindo durante a vida. Historicamente, o conceito de saúde vem evoluindo, tá? E essa evolução, ela não é relativamente simples como as pessoas pensam, né? A evolução do conceito de saúde, deixa eu só mudar a minha telinha aqui, ela é, como é que eu vou dizer para vocês? Ela é complexa quando a gente pensa assim, tá? Se você pensar em saúde estruturalmente há 10 anos, 20 anos, é diferente de você pensar em saúde há 100 anos, 200 anos, 300 anos, 500 anos e na nossa antiguidade. É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Quando você fala de saúde, hoje você está falando de um conceito que hoje ele é estruturado pela Organização Mundial de Saúde, né? Ele não leva em conta só se você está doente fisicamente ou não. Ele diz que saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental e social, tá? E muitas vertentes de estudo estão colocando isso como físico, mental, social, emocional e espiritual. Por que disso? Então vamos voltar lá para trás, primórdios da nossa civilização, tá? Nos primórdios da nossa civilização, ninguém estava muito preocupado, tá? Com exatamente o que você considerava como saúde. Ninguém estava preocupado com isso. Tá? Uma coisa para vocês guardarem na cabeça. Ninguém. Tá? O foco não era a pessoa. O foco era a doença. O foco era a enfermidade. Tá? Então, como a gente aqui no Ocidente, a gente começa os nossos relatos na nossa antiguidade clássica, você começa a pensar em Grécia lá para trás, né? Ou você passa por uma pré-história bíblica, tá? Se você vai lendo e você vai descobrindo que já existiam determinadas doenças, tá? E que essas doenças, elas literalmente eram o foco de atenção. Eu preciso entender como é que essa doença funciona, eu preciso entender basicamente como ela vai se manifestar,
eu preciso entender o que é que eu vou ver. Por quê? Porque eu não podia tocar em gente, eu não podia abrir as pessoas, eu não podia explorar. E a exploração que era feita, ela era muito mais empírica, vontade de eu entender, eu começo a descrever aquilo que eu estou vendo, do que aquilo que a gente tem hoje, a possibilidade de você examinar por fora e por dentro, tá? Com a evolução disso, você foi tendo uma evolução da profissão de cuidadora de saúde, tá? Até chegar na figura que você tem hoje, que é a figura do médico, do clínico e a figura do terapeuta, tá? Hoje o foco é ao contrário. Por que ao contrário? Porque desde o Renascimento, né? Eu sei que todo mundo já ouviu falar no período do Renascimento, que é um período de mudança, de consciência histórico, tá? A gente começa a dizer assim, opa, eu não tenho que estar preocupado com a doença, eu tenho que estar preocupado com saúde. Isso dentro da visão ocidental. Dentro da visão oriental, o conceito de saúde sempre foi de prevenção de saúde, tá? Então, saúde é um estado que eu tenho que tentar manter você em equilíbrio, tá? Não é um estado de doença, beleza? É um estado onde, literalmente, eu vou tentar fazer com que você não adoeça. Mas aí eu quero que você permaneça nos conceitos lá do Oriente, nos conceitos ancestrais, tá? Eu vou dizer na antiguidade que para você ficar doente, você tem abalos, tá? Que são, na sociedade em que você vive, que vão alterar você, já que você está convivendo, tá? Mas você também vai ser abalado pelo teu estado de emocional. Você vai ser abalado por aquilo que você come, né? Por aquilo que você bebe. Você vai ser abalado, ou você vai ficar doente, em relação àquilo que você acredita, tá? Que é o que a gente diz de espiritualidade, o teu universo de crença, o teu universo daquilo que você acredita, vai colocar você doente, tá? E é nessa visão oriental, lá de trás, que a gente vai tratar de estabelecer um conceito de holístico. Quando eu vou pensar em você como pessoa, eu vou pensar em quem você é, mas vou pensar em todo o universo daquilo que é você, que você sente, como você sente, da tua espiritualidade, em que você acredita, como é o teu humor, como são os teus relacionamentos, como é a tua vida social, tá? Como são as tuas condições de vida, onde você mora, como você mora, com quem você mora, o que você faz e, literalmente, o teu universo de paixões, tá? Como você vai se alimentar, de que tipo de gosto você se aproxima, de que tipo de sabor, que tipo de bebida. Você começa a ter uma visão mais completa, né? Você não é só o teu corpo está envolto num universo e eu preciso levar esse universo em consideração, tá? A medicina convencional fez um foco completamente diferente. A medicina convencional continuou tratando das pessoas em função das suas doenças, tá? Então, para que eu possa procurar alguém para me ajudar na minha saúde, eu preciso estar manifestando alguma doença, tá? Embora o Oriente, né, e a Antiguidade Clássica já fale de enfermidades mentais da tua cabeça, né, de distúrbios de comportamento, aqui no Ocidente a gente desenvolveu a nossa base clínica pensando na relação doença, suas manifestações, aquilo que a gente chama de sinais e sintomas, tá? Então, o que eu quero com essa live de hoje? Eu quero que você comece a pensar, né? Porque os nossos canais
são literalmente voltados para você, eu vou ter que pensar, pensa, tá? Pensa literalmente em como é a sua vida e o que você espera da tua vida, tá? Porque senão você literalmente vai começar a trabalhar especificamente com estou bem, estou mal, em função de uma doença, em função de uma enfermidade. E não é isso que você tem que pensar. Você tem que pensar em como é a minha vida, tá? O quanto de coisas boas tem na minha vida e quanto de coisas ruins eu tenho na minha vida. E quando a gente fala em ruim, você vai começar a trabalhar, né? Ah, não tem nada a ver com a minha saúde. Tem porque os fatores que condicionam a estrutura da tua vida vão interferir diretamente na tua saúde. Ai, respira aí, gente, respira, ó. Respira, porque complicou mesmo, tá? Porque se eu vivo comendo o que eu não gosto, se eu vivo fazendo, não estou falando para você ter uma vida de fantasia, você joga tudo pela janela aí, sai correndo e inventa uma outra vida. Não, primeiro eu quero que você tome consciência. Então eu preciso saber como é que eu me sinto na minha vida, como eu acordo, tá? Como é que o meu corpo funciona, tá? Eu vou no banheiro, eu faço as minhas necessidades básicas, né? Urina, fezes, né? Como é o meu hálito, como é a minha pele, textura da minha pele, tá? Textura das minhas extremidades, mão, pé, tá? Como é a coloração da minha pele, quais são os sinais que a minha pele mostra, tá? Como é o meu humor tratando com as pessoas, como é o meu humor comigo mesmo. Só aquela pessoa que acorda primeiro e acorda, estou vivo, vamos ver o que eu tenho para fazer, você já acorda deprimido, reclamando, tá? Brigando com o universo, brigando com a vida. Para a gente, né, que trata de maneira holística, isso é extremamente importante. Saber, começar a traçar quais são os teus hábitos e os teus comportamentos. Tá? Que é muito fácil eu começar a olhar para você dentro de um informe. Ah, mas é o que eu tenho dor, mas eu tenho dorzinha nas costas. Beleza, eu não vou tratar a sua dor. A sua dor é um aspecto secundário. Por que eu digo secundário? Que a primeira análise que a gente vai fazer, quem trabalha do jeito que eu trabalho com medicina oriental, né? Com a visão oriental, eu vou começar a ver primeiro a tua postura. Tá? Eu vou começar a ver a maneira como você entrou, né? No meu consultório, quando a gente vai começar a conversar. Como é que você anda? Tá? Como é que você se comporta? Como é que você vai sentar? Você vai sentar assim porque você não quer conversar comigo? Você está irritado da vida, você não queria estar aqui, você vai se desarmar para a gente conversar. Tudo isso é importante para estabelecer a visão do teu diagnóstico, a tua postura física, o tom da tua voz, o timbre da tua voz, se você tem firmeza para falar, ou se você, né? Não estou falando de patologia, mas a pessoa que tem começa a gaguejar na tua frente, ela tem dificuldade para expressar aquilo que ela gostaria, né? Toda vez que eu tenho uma dificuldade para me expressar, eu tenho um outro problema por trás. Eu tenho um problema emocional, eu tenho um problema de segurança, tá? Não tenho só os problemas funcionais da fala, porque muitas vezes eu não tenho os problemas funcionais da fala, eu tenho um distúrbio emocional, tá? Eu tenho um distúrbio que muitas vezes ele é de fora para dentro. Eu sou cobrado pelas pessoas daquilo que elas esperariam de mim. Por isso que eu digo que você tem que começar a pensar na tua vida, né? Para você começar a responder, qual é a parte da tua vida que você gosta, né? O que é que você sabe fazer na tua vida dentro do que você gosta? E, do outro lado, o que é que verdadeiramente te incomoda, tá? Quando você vai procurar um serviço de saúde, você vai ter uma reclamação. Vou tratar de uma queixa, tá? E vou começar a estabelecer um diálogo e um diagnóstico em cima da tua queixa, tá?
Aqui é o contrário. Primeiro eu vou olhar você. Uma das últimas coisas que eu vou olhar é a tua queixa. Porque muitas vezes só de você olhar, entender a postura, entender a manifestação, a maneira como você fala, os assuntos sobre os quais você fala, aqueles que você não quer falar, eu vou começar a tratar, vou começar a selecionar elementos que podem constituir no teu diagnóstico. Tá? Isso é vago para mim. Vou começar a te dar uma coisa bem simples para você pensar. Tá? A pessoa não está passando por nenhum grande estresse, tá? Ela chega coradinha, bonitinha, bem arrumadinha, penteadinha no teu consultório, tá? Ela tem infecções sucessivas de garganta, tá? Sempre está com a garganta inflamada, sempre não tem nenhuma outra manifestação, tá? A gente olha assim, opa, vamos começar a prestar atenção no que essa pessoa não consegue falar, tá? Não consegue, tem alguma coisa aqui que ela não consegue botar para fora. Isso, a gente fala, mas isso aí não pode ser uma doença. Obviamente que pode, tá? Porque quando você vai começando a pensar nos aspectos emocionais das doenças ou de comportamento, eles vão virar patologia, eles vão virar doença. Porque se eu não consigo me expressar, se eu tenho medo de falar o que eu penso, tá? Se eu tenho medo de escolher aquilo que eu gostaria, porque eu me sinto pressionado, ou por mim mesmo, que eu acho que eu não tenho capacidade de fazer, eu acho que eu tenho dificuldade, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que aquilo não é para mim, ou estou sendo pressionado de fora, tem alguém que está esperando alguma coisa de mim, que é o resultado daquilo que eu faço, eu preciso dar resultado, isso vai virar doença, tá? Isso é clássico, tá? Por isso que hoje o mundo, né? Não é Brasil, não é a tua cidade, o mundo tem uma série de doenças emocionais, né? As pessoas são deprimidas, né? Elas são bipolares, olha só, né? Elas têm alterações bruscas de comportamento, elas têm síndrome do pânico. Se você começar a entender as doenças que vêm evoluindo no nosso tempo, elas são doenças emocionais. Elas são doenças comportamentais. E elas vão repercutir na tua saúde. Tá? Porque se eu já acordo cheio de informação, cheio de elementos prévios para que eu me sinta mal, obviamente que isso vai refletir na minha saúde. Tá? Por quê? Porque hoje a ciência, quando ela está tratando de holístico, ela está começando a dizer para você assim, e é ciência, não é especulação, não é conversa de terapeuta, é ciência clínica. A gente está descobrindo que doenças clássicas, tá? Doenças clássicas, erupções de pele que as pessoas têm, né? Diabetes hoje está sendo tratada como uma doença de controle, tá? Onde se você mudar os seus hábitos de vida, você faz o controle da diabetes sem o medicamento. Estou falando para você não visitar o teu médico e não ter um diagnóstico ou não começar um controle, não. Estou dizendo para você que você pode tomar consciência de que você ficou doente, tá? E aí você precisa começar a entender por quê. Tomou consciência, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida, tá? Diabetes hoje está sendo tratada como uma tremenda infecção geral, né, do teu corpo, da tua assimilação de nutrientes, tá? Está sendo associada ao teu intestino, está sendo associada à quantidade de líquido que você ingere, a quanto você faz de exercício físico. Tá? Uma parte das doenças hormonais também estão sendo associadas a esses seus hábitos de vida. Então, se isso é uma verdade, né, tem um monte de gente, se você começar a correr atrás
da internet aí para conversar, para ver gente postando, médicos inclusive, para você começar a mudar os teus hábitos, para reverter o teu estado e ter o controle de diabetes sem o medicamento, tá? Você vai começar a entender do que eu estou te falando. E aí você vai pensar assim, se eu tenho hábitos que geram doenças, tá? Eu também posso ter hábitos que atenuam e melhoram as minhas doenças. Também, se eu tenho pensamentos que vão me levar à doença, eu também tenho um controle de pensamentos que vai fazer com que a doença regrida, tá? E a gente está falando literalmente em regressão. Por que eu quero conversar isso com vocês? Né? Porque se você começar a ver estudos, tá? Tem um monte, mas é um monte, são dezenas de estudos, tá? Clínicos, científicos, a respeito de neurônios, tá? A gente pensava assim, opa, você nasce com determinado neurônio, número de neurônios, ele morreu, acabou, tá? Tem estudos que estão sendo desenvolvidos assim, opa, primeiro eu posso ter uma rede acessória de neurônios, como a gente tem em caso de grandes problemas vasculares, o corpo cria vias alternativas, né, de vascularização, ou seja, de nutrição sanguínea para os seus órgãos, para a sua pele, para os seus membros. Isso a ciência já entende que é possível. Nessa mesma linha de raciocínio, a ciência está trabalhando com a hipótese literal dos teus neurônios fazerem a mesma coisa, tá? Dos teus neurônios criarem redes alternativas de comunicação para você começar a ter uma reversão dos teus quadros neurológicos. Ah, mas não é tudo... A gente ouviu décadas dizer assim, opa, tá? Perdeu, não recupera, tá? Tudo é dinâmico. As ciências de saúde também são dinâmicas, tá? Os estudos cerebrais, de mapeamento cerebral, de áreas de correspondência, também estão se atualizando, tá? Você tem várias publicações clínicas, tá? E nesse canal eu vou começar depois, né? Nas próximas lives eu vou começar a trazer para vocês determinados assuntos clínicos e trabalho científico nessa área aí. Começar a despejar aqui para vocês um monte de literatura médica, um monte de trabalho clínico científico de comprovação do que a gente vai conversar aqui, tá? Sobre literalmente você conseguir, opa, a pessoa teve problemas cerebrais, né? Teve AVC e recuperou a maior parte das suas capacidades ou desenvolveu novas capacidades porque outras áreas de correspondência cerebral foram ativadas, tá? Existe. O que a gente precisa parar é isso aqui, ó, tá? Nós tivemos décadas de conceitos que diziam assim, é porque é. Não dá para conversar, não vai mudar. É porque é. Para. Acorda. Tá? Não digo só em termos de ciência médica, ciência clínica. Digo para você olhar em todos os campos do conhecimento como os nossos conceitos mudaram a partir de uma coisa chamada permissão. Tá? Permissão. Eu começo a olhar e dizer assim, opa, tá? Eu tenho que conseguir ficar livre de petróleo, por exemplo. Tá? Por quê? Porque clinicamente o planeta está ficando doente por emissão de gás, né? Gás do efeito estufa e ao mesmo tempo os nossos depósitos de petróleo estão diminuindo. Você começa a botar a cabeça de um monte de gente para pensar. Legal, e hoje você está desenvolvendo, já existem veículos movidos a hidrogênio.
Tá? Ainda é caro, ainda é caro. Você já tem veículos movidos a bateria elétrica. Ainda é caro, ainda é caro. Mas não significa que não seja possível. Tá? Os veículos movidos a gasolina, eles começaram caríssimos. Hoje você tem até carros populares. A permissão para você entender, a permissão para você mudar. Tá? Mas essa permissão, não espera ela cair do céu, não vem dizendo assim, opa, eu tenho a doença. A doença foi feita para você tomar consciência. Ela não foi feita para você abraçar e começar a virar uma justificativa da tua vida de que você começa a não poder fazer as coisas, de que a sua vida está ruim, ela não tem mais chance de melhorar, porque você ficou doente. Tá? Começa a pensar nisso. Que você olha que tem muita gente que está dizendo para você que está doente para trabalhar. Tá? Mas não está doente para se divertir, não está doente para fazer compra, não está doente para sair para beber, não está doente para sair e passear, não está doente para viajar, está doente para fazer aquilo que ela não gosta de fazer. Por isso que eu digo para você, começa a pensar holisticamente, tá? Começa a pensar em você como todos os campos de atuação que você tem na tua vida, tá? Nós todos fomos dotados por uma inteligência superior, aí vai depender muito daquilo que você acredita na tua vida, mas todos nós temos diversas habilidades, tá? Nós não nascemos escrevendo, nem lendo, tá? A gente foi lá e começou a ser alfabetizado, você começou a ouvir, você começou a repetir, depois você foi sendo ensinado a ler, a entender aqueles sinais que estão lá, aqueles símbolos, depois você começou a escrever, desenvolver o teu entendimento de símbolos, aí se você teve um acesso um pouquinho melhor, você vai desenvolver uma segunda língua, e quando você recebe a segunda língua, dá a impressão que você nunca aprendeu nada, aí você começa a desenvolver de novo. Outro aprendizado, você analisa, começa a ouvir os sons, começa a entender os sinais, vai se desenvolvendo. Tá? Isso para todos os conhecimentos humanos que a gente tem. Tá? E aí você está conhecendo o mundo lá de fora de você. Você está usando o seu equipamento, o seu corpo, a tua mente, o teu emocional, para fora de você, para conhecer as coisas. E o meu convite para você é usar o mesmo equipamento para começar a entender as coisas de dentro. Quais são as minhas habilidades? Como eu me sinto? Como eu me comporto? Tá? E aí, para fazer isso, comigo, ou você tem que ter um crivo muito legal, você precisa ser muito sincero, ou você precisa começar a observar você pelo espelho. O que eu quero dizer com isso? Tá? Uma coisa é eu achar que eu, Rodrigo, faço determinada coisa bem feita, tá? Que o meu emocional é bom, que o meu humor é bom, isso sou eu conversando comigo. Tá? Eu preciso ver como é que é o feedback, como é a resposta das pessoas com quem eu convivo. Por quê? Porque a gente diz, né? Também é estudo clínico, também é ciência, a gente diz assim, opa, e vão existir várias pessoas de você mesmo, tá? Eu vou ter um comportamento com a minha família de onde eu nasci, vou ter um comportamento com a família que eu criei, vou ter um comportamento no meu trabalho, vou ter um comportamento com as pessoas com quem eu quero me relacionar, vou ter um comportamento na minha roda de amigos. Se eu tenho esses comportamentos que são diferentes, não estou nem colocando se eles são bons ou maus. Se eu tenho essas diferenças, tá? O meu corpo também vai ter essas diferenças, certo? Vão ter relacionamentos com coisas que eu posso fazer, me fazem bem, e vou ter relacionamentos com coisas que eu não posso fazer, porque elas me fazem mal. Exemplo, tá? Exemplo simples, né? Tive um paciente que era
pintor por essência, pintor artesão, gostava de quadros, gostava de fazer peças com colagem, com produto químico, com resina, artista mesmo, tá? Começou a desenvolver erupções de pele, começou a desenvolver problemas respiratórios, tá? Tinha alergia a vários compostos químicos que ele usava nas pinturas, tá? Então eu gosto, mas me faz mal. Do mesmo jeito que eu posso repensar a minha alimentação, né? Eu posso comer mais natural, posso comer mais proteína, posso comer mais carboidrato, posso gostar mais de gordura, posso gostar mais de salada. Hoje você tem dezenas de materiais para você trabalhar, por exemplo, com artesanato. Então você começa a pensar em tintas menos tóxicas. Você tem que dar permissão para você fazer as adaptações na tua vida, tá? Para que você possa continuar fazendo aquilo que você gosta, ou se desenvolvendo, tá? Fazendo as relações daquilo que faz bem para você e que te faz mal. Mas quem pode dar essa resposta para você? Quem vai dar essa resposta no consultório para mim? Você. Tá? Eu vou te analisar por completo. Como eu falei, vou analisar a tua postura, teu jeito de falar, o teu jeito de olhar, né? Cheiro, literalmente, cheiro do teu corpo, como é que você respira, se você é ofegante, se você é calmo, se você respira, porque tem gente que parece que esquece de respirar, tá? Na cor da tua pele. Vou olhar tudo isso, mas também vou começar a esmiuçar, começar a prestar atenção naquilo que você fala e em como você fala, tá? Porque muitas vezes eu até faço o que eu gosto, mas eu não tenho o resultado que eu gosto, tá? Então eu faço e estou me frustrando. Quando eu estou me frustrando com aquilo que eu faço e que eu gosto, eu começo a mudar a minha cobrança, eu começo a questionar se o que eu faço é legal, se não é, se eu não tinha que tentar outra coisa para ter outro resultado. Olha lá, não tem ninguém brigando comigo, mas eu já estou brigando comigo. Eu já estou me cobrando. Eu já estou perguntando para mim se me faz bem ou me faz mal. Estou trazendo para o meu emocional um questionamento que vai, 100% de certeza, repercutir no meu físico. Estou criando um problemão e estou conversando em círculo comigo mesmo. Tá? E aí quando as pessoas vêm com esses problemas no consultório, eu começo a conversar assim, beleza, do que é que você precisa na tua vida? Tá? Eu tenho um monte de gente que estava lá muito bem de grana, beleza, eu ganho bem, tá? Eu tenho um trabalho legal, eu ganho bem. Aí a pergunta seguinte é assim, beleza, tá feliz? Não, eu odeio o que eu faço. Eu odeio o ambiente, eu estou sempre doente, estou sempre de mau humor. Então o que está adiantando você ganhar bem? É holístico isso. O que está adiantando? Ah, mas se eu não ganhar bem, beleza, você vai ganhar bem e daqui a 2 anos você está gastando 50%, 60%, 70% do teu salário do que você ganha bem em saúde. Por quê? Porque todo o resto não está bem. Isso é holístico. Eu começar a olhar todos os aspectos da tua vida e começar a tratar de curar ou tratar de resolver todos os campos da tua vida. Tá? Sistematicamente. Começar a acompanhar você e dizer assim, opa, isso aqui funciona? Aqui você se sente bem? Tá? Cansei de receber gente e canso de receber gente que aparentemente tem problemas seríssimos de coluna. Padece de dor diária, né? Está sempre doendo, eu me sinto sempre mal. E aí você vai fazer o teu exame clínico de coluna e a pessoa não tem absolutamente nada de coluna. Tá? Ela tem o quê? Ela tem tensão muscular, ela tem tensão nervosa, e o fato dela estar sempre brigando com o mundo, dela estar sempre brigando com ela, dela estar sempre preparada para fazer aquilo que ela não quer, vai deixando ela tensa.
E ela vai começando a desenvolver dores que são originárias de tensão emocional. A manifestação está no físico, mas a causa não está no físico. É isso que eu quero que vocês comecem a entender. Nem sempre aonde está manifestando é aquilo que eu sinto. Beleza? Tá? Vamos aprofundar isso aqui mais um pouquinho, tá? Uma das áreas que eu trabalho na minha vida há 35, 40 anos, tá? Se chama hipnose, tá? E eu passei por todos os períodos da hipnose, né? Hipnose de moda, hipnose de circo, de palco, né? Onde as pessoas queriam fazer regressão de vidas passadas, tá? E aí você estava conversando com as pessoas e elas diziam assim, eu acho que meu pai me tratava mal quando eu era pequeno, eu tenho um trauma, eu quero resolver esse trauma. Bacana, você tem uma informação, você veio com uma informação. A minha primeira conversa, num caso desse, é dizer assim para você, oi, tudo bem? Começa a prestar atenção, tá? Você, sozinho, está localizando e está dizendo assim para mim, olha, com a idade tal eu tive esse problema e me sinto assim desde esse momento. Tá? Isso é que eu vou escrever no teu papel. Tá? Quando eu começar o teu processo de hipnose, tá? E um processo de hipnose não é um processo de você e não saber o que está acontecendo, é o contrário. Tá? A hipnose é um estado de hiperconsciência, altamente holístico, onde o teu campo de memória é ampliado, onde as suas percepções são ampliadas, tá? Eu vou encaminhar você com a tua queixa. Ó, como a gente estava lá conversando, você contou para mim que você com 5 anos, seu pai tratava mal, beleza? Brigou com você, te bateu, te tratou mal e você tem um trauma, tá bom? E aí você pergunta para a pessoa, oi, onde é que você está? Conta para mim, respira profundamente aí e me fala aonde você está, certo? E a pessoa vai te contar uma coisa completamente diferente, tá? Completamente diferente daquilo que ela achava que era. Por quê? Porque uma coisa é aonde eu me apego, a outra coisa é aonde o meu cérebro registra, que pode ser completamente diferente. E a motivação pode ser completamente diferente. Então eu estou falando para você de um trauma que eu achava que eu tinha na infância, e aí a hora que você está no estado hipnótico, você vai me contar que você, por exemplo, tentou uma carreira profissional, você foi lá, você queria fazer vestibular para direito, beleza? Você começou a fazer, não conseguiu fazer, se frustrou. E começou aí sim, aí você começou a se sentir, né, da mesma maneira que você se sentia na infância. Aí você, literalmente, o teu corpo faz. A pessoa entra num processo que a gente chama de catarse emocional. Ela tem uma resposta emocional. Ela chora, ela ri, ela calma, ela distensiona. Aonde ela vai juntar as duas coisas e dizer, olha, essa sensação eu tinha lá atrás, mas o que me angustia hoje é essa aqui. Fisicamente, eu falei para você a mesma coisa. Você entra no consultório com uma dor. Você está dizendo para mim que é a dor. E quando eu vou avaliar você, muitas vezes você não tem a dor. Você tem a repercussão da dor. Você tem a sensação da dor. Mas você não tem a resposta física da tua dor. Tá? Por quê? Porque precisa doer. O teu emocional não gostou, né? Eu sei que vocês não gostam de ouvir isso aí. Tá? Mas o teu emocional disse assim para mim, precisa doer, porque eu preciso justificar que a minha vida está ruim. Quem sabe se eu tiver dor eu vou repensar. Isso é um mecanismo físico que a tua mente e o teu corpo usam quando você fez excesso com você. Quando você faz mais coisas ou você tem mais traumas, mais problemas para resolver do que aquilo que você aguenta resolver. E aí você vai ter uma resposta. Essa resposta, quando a gente olha holístico, ela não é sequinha, tá? Do jeito que vocês pensam, tá? Ai, dói aqui atrás, ó.
A minha perna puxa é o meu ciático. A pessoa vem até com o diagnóstico que ela mesma fez, que ela pesquisou na internet. Aí você vai olhar, apalpei, mandei você movimentar a perna, você não tem nenhum sinal de ciático, você não tem nenhuma dor de ciático. Tá bom? Aí você começa a conversar. Mas eu estou vivendo, meu filho fez uma outra escolha diferente do que eu faria, eu não aceito, eu não quero, ele não vai fazer, ele não... Opa! Não é problema de ciático que você tem, você é inflexível emocionalmente, você não quer aceitar a realidade nova, você não quer aceitar que aquilo não está no teu controle, então está doendo em você. Isso é visão holística. Tá? Vou dar para você alguns outros parâmetros, tá? Vou te dar um parâmetro que ele é gravíssimo na nossa sociedade hoje, que é a mudança, tá, de religiosidade. Tá? Então, fui criado numa casa com um determinado universo de crença religioso, né? Ia para determinada igreja, aí fiquei mais velho, fiz a minha vida, fiz a faculdade, tá? Ou entrei num relacionamento, agora estou frequentando um outro lugar. Aí você pergunta, você se sente bem nesse outro lugar? Sim, entrei para uma outra igreja, me sinto bem, estou feliz lá, mas aí vem o mais. Aí você começa a prestar atenção no mais, né? Mas depois eu me sinto mal, eu tenho culpa. Por quê? Porque aí a minha família me cobra se eu fui, por exemplo, na missa, se eu fui no culto, e aonde eu estou indo não tem culto, não tem missa. Aí você olha, opa, você não acabou de dizer que você está se sentindo bem? Aí você sai de lá e você começa a se sentir mal, você deprime, você tem culpa. Confrontação, literalmente, da tua realidade. Mudou a realidade. Você aceita a mudança da realidade? Porque se você não aceitar a mudança da tua realidade, você vai ter uma repercussão que vai virar doença, tá? E não quero que você... Eu quero que vocês parem de pensar só em doença física, tá? Você pode ter doença emocional, do mesmo jeito que você pode ter doença espiritual. Isso não é doideira, tá? Certo? A minha base diagnóstica é uma base de medicina tradicional chinesa, pensamento oriental, tá? Você ser obrigado a sair do teu universo de crença, né? De como a tua cultura funciona, né? Dos teus hábitos, isso é espiritual. Opa! Tá? Eu começar a ter que abrir mão de conceitos que eu vivi a minha vida toda, fui orientado para viver assim, fui ensinado a viver assim, tá? A minha cultura é essa e eu estou sendo obrigado a mudar, isso é espiritual, tem um choque de realidade dentro da minha cabeça, tá? Vocês estão vendo isso agora com as aldeias Yanomami, problema mais do que atual, tá? A gente está levando vacina, não só vacina, mas eu estou levando todo o cuidado de um homem branco para tribos indígenas, que não tem a mesma saúde que a gente, não está exposta às mesmas coisas que a gente. Legal? Mas eu cismei que eu tenho que vacinar, e eu cismei que eu tenho que fazer eles fazerem exatamente do jeito que eu quero. O que você acha que vai acontecer? O que você acha? É nessa hora que a gente falha. A gente deixa de, historicamente, olhar um pouquinho para trás, tá? Há 10, 15 anos para trás, nós tivemos incidentes com tribos inteiras, tá? Onde, por causa de discussão de garimpo, tá? Esses índios foram transferidos de terras, aonde saíram de onde eles consideravam que a terra era sagrada, foram colocados numa outra região, teoricamente com mais recurso, água mais limpa, uma construção de casas casas mais seguras, de tijolo. 70% da tribo se matou, literalmente, se suicidou. Porque não adianta você dizer para mim assim, mas eu te dei uma vida melhor. Melhor
para quem? Presta atenção. Melhor para quem? Melhor porque eu acho que é melhor, é a minha visão de fora, que vou te dar aquilo teoricamente de presente, ou é a tua visão que vai mudar absolutamente tudo que você conhece? E além de tudo, você vai abrir mão do teu lugar sagrado. Isso é espiritual. Gera doença de comportamento, que vai gerar doença física. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Tá? Por quê? Porque a nossa vida, ela é holística. Mesmo que vocês não queiram, vocês vão ter que entender isso. Você tem um aspecto na tua vida que ele é espiritual. É uma parte da tua vida. Você tem um aspecto na tua vida que ele é cultural. Mas quando a gente fala de cultural, não é só porque você estudou. Não é disso que eu estou falando. O que você estudou é educacional. Aquilo que você teve acesso, a informação que estava lá pronta, que você foi procurar. Tá? Isso é educacional. Cultural é a maneira do teu povo, o costume da tua raça, o costume da tua herança, dos teus ancestrais que estão na tua cultura. Tá? Isso não é sempre só bom. Eu posso receber dos meus ancestrais um monte de coisa boa, mas eu trago dos meus ancestrais o meu medo, eu trago dos ancestrais os meus preconceitos, eu trago dos meus ancestrais os meus bloqueios sociais. Também está aí. E isso é uma parte de mim. Tá? Eu trago dos meus ancestrais a minha genética, predisposições a ter doenças. Por quê? Porque a minha raça tem doença. Se vocês estudaram isso, precisa começar a pesquisar. Eu tenho doenças que os brancos têm. Eu tenho doenças que os negros têm. Eu tenho doenças que os índios têm. Eu tenho doenças que os aborígenes africanos têm. Por quê? Porque a raça deles tem. Você tem doenças que os europeus têm. Você tem doenças que os normandos têm. Mas também são europeus. Mas eles são normandos. É outra classificação que eles têm. Por quê? Porque é a doença de raça. Tá? Não é segregação. É genético. Tá? Para de levar tudo para o pessoal e dizer assim, estão me atacando. Não tem ninguém te atacando. Mas você precisa aprender a pensar. Você precisa começar a entender que nós somos diferentes. Tá? Esse nariz aqui não brotou. Mas você não tem parentes árabes? Não. Mas eu tenho parentes espanhóis, italianos, portugueses, que conviveram e que fazem parte dos árabes. Aí você precisa estudar história e entender assim, quem morava em Portugal e Espanha na Idade Média? Judeus e árabes. Vai começar a estudar cruzada. Então, tem um árabe no meio do caminho, tem um monte. Não tem um ou dois, tem um monte. Tá? A minha família é Pereira. Pereira não é nome de português que veio de Portugal. Não são os Pereiras portugueses. Tá? São os judeus que passaram, literalmente, pelos processos europeus, tá? De serem jogados de um canto para o outro, de serem expulsos. Tá? Isso é histórico. Entendeu? E aí, para fugir, para mudar dessa região e poder ser aceito em outro lugar, tiveram que abrir mão dos seus nomes, dos nomes das suas famílias, e tiveram que adotar nomes europeus, nomes das suas comunidades. Tá? Recentemente, tá? A Netflix ainda tem, tá? É um documentário que ela fala sobre as famílias britânicas. Tá? Se você começar a ver, aí você diz, mas eles são ingleses. Não tem um inglês lá. Ó, ignorante. Não tem. Vai estudar, não tem inglês. As famílias da coroa britânica são russas e alemãs, que mudaram de nome para virar ingleses. Mas eles não são ingleses de base. Não são. É outro povo. Se é outro povo, tem outra cultura, tem outra alimentação. Obviamente vai ter outras
doenças. Isso é visão holística. Você vai lá para trás e começa a dar dados suficientes para eu entender como é que você se manifesta. É isso que eu estou dizendo para você. Faz parte da tua vida. Todos os relacionamentos que você teve na tua vida que deram certo ou errado estão registrados, fazem parte do teu holístico. Vão influenciar se você confia ou não nas pessoas, se você tem condição de ser emocional ou se você rejeita o tratamento mais emocional, se você se permite mais proximidade física ou menos. Tá? Os teus preconceitos fazem parte do teu holístico. Tá? Tem um monte de mulher no mundo que não se sente valorizada profissionalmente, certo? Que está ficando doente por quê? Foi lá, estudou, conseguiu a profissão, mas não é reconhecida. Deprime. Do mesmo jeito que tem um monte de homem que não aguentou ver a mulher indo trabalhar, indo ganhar o seu próprio dinheiro, muitas vezes até sustentando a casa. Opa, choque de realidade. Holístico, a minha realidade mudou. Vai influenciar na minha saúde. 100%. Não é 1%, não é 2%, é 100%. Todas as mudanças de realidade vão impactar na sua saúde físico, mental, espiritual, social, muitas vezes financeira, muitas vezes cultural. Acorda, não fica, sai, abre a tua caixinha de ferramenta aí e começa a prestar atenção que você é mais. E se você é mais, eu não posso só ir no teu exame clínico e dizer que você está doente só por causa disso aqui, tá? Só por causa. De repente, você desenvolveu uma anemia. E aí, eu me sinto mal. Manda fazer os teus exames clínicos, todos os teus exames estão normais. Beleza? Aí o teu médico vai olhar para você, um médico tradicional vai olhar e vai dizer, você não tem nada, tem frescura. Beleza? Então teu exame não deu nada. E eu estou olhando para você, para a tua fisionomia, e estou dizendo assim, não, você tem tudo. Você está derrubado, está demolido emocionalmente. Tá? Tem um monte de razão para você se sentir mal, que vai repercutir no teu físico, vai repercutir no teu emocional, vai repercutir na tua estrutura óssea, na tua estrutura muscular. Por quê? Porque os nossos códigos são diferentes. Tá? A gente pensa que o teu osso, a tua base muscular é a tua estrutura. Então, se eu tenho dor de osso e se eu tenho dor de músculo, eu tenho um abalo na minha estrutura primeiro. Tá? Por isso que a gente diz assim, opa, se eu tenho doenças emocionais, eu vou ter uma interferência do meu coração. Já ouviu isso? Por quê? Porque se eu faço o teste do teu coração, se você está mais irritado, se você está mais tenso, se você está apaixonado, se você está frustrado, muda o teu ritmo cardíaco. Muda tudo. Muda tudo. Presta atenção no que eu estou te falando. Tá? Então, a gente vai desenvolver esse canal aqui, em vez de eu ter 2 lives lá no Transcendência Real, eu vou fazer uma live por semana lá no Transcendência, onde eu vou falar de aspectos, como a gente fala lá, de aspectos de como você melhora a estrutura da tua vida, entendendo os teus comportamentos e a tua realidade e como você vai fazer para mudar. E nós vamos usar esse canal aqui para falar especificamente de aspectos de saúde, tá? Vou começar das minhas especialidades. Vou começar a desenvolver e destrinchar para você toda essa visão holística. Como a gente trata, como a gente mostra para você começar a entender a tua manifestação e você não ter que dizer obrigatoriamente que você está procurando uma doença, tá? A gente trata de desequilíbrio. Na base, quando a gente trata de acupuntura, de uma visão oriental, a gente diz assim, toda doença ou toda manifestação clínica que
vai ter uma repercussão física, ela é uma manifestação de um desequilíbrio. E aí eu preciso esvaziar a caixinha e começar a procurar em que campo de todos esses, tá, está o seu desequilíbrio. Tá bom? Tá? Vou te dar uma para você ir pensar com raiva de mim, ficar bem triste de mim, comigo, né? Porque tem gente que não aceita conversar desse assunto. Mas isso também é mundial e não começou aqui. Não pensa você que começou, que a Rede Globo quer começar. Não. Isso começou lá no Oriente, Indonésia, Malásia, tá? Vietnã. Tá? As crianças, isso você pode procurar aí, tem um monte de notícia disso, que são os chamados Ladyboy, né? As crianças no final dos anos 90 até agora, criança, quando eu falo criança, estou falando para você de 10, 12, 14, 15, tá? Elas começaram a ter uma inadequação com a sua imagem física. Então, os meninos começaram a se travestir já na escola. Não se sentiam homens, não diziam que eles se sentiam mulheres. Não estou falando de 1 ou 2, estou falando de centenas, milhares, tá, de crianças que até os 18 anos fizeram cirurgias de mudança de sexo. Tá? Tanto meninas viraram meninos, quanto meninos viraram meninas. Isso é mundial, essa sensação de inadequação. Tá? Outra coisa, né, que as minhas lives têm 1h05, 1 hora no máximo, tá? Só para a gente fechar aqui, tá? Assunto que nós discutimos hoje em sala de aula também, tá? Isso que a gente está usando, a famosa internet, tá? Ao mesmo tempo que ela pode te dar informação, ajuda e entendimento, isso aqui também é uma maquininha de problema. Por quê? Porque eu sinto determinada coisa, venho aqui, digito aí, dorzinha de cabeça, problema de estômago todo dia, me sinto mal, sensação de cansaço, câncer. Por quê? Que é o diagnóstico pronto aqui, de um monte de bobagem que tem aqui, diz que você tem câncer. Para. Tá? Se você abrir a internet, ela vai te oferecer absolutamente tudo, para todos os gostos. E além do que, a quantidade de desgraça, né? A gente lê científico, tá? A gente procura científico, a gente procura, né? O que a gente mais lê é atualização científica, trabalho, estudo. Tem gente que procura só desgraça, tem gente que procura só conflito, tem gente que procura... Isso é para você entender. Vai muito de como você nutre a tua vida aí, né? Das informações que te cercam e o quanto você traz para o teu universo, tá? Essas informações, tá? Porque você olha e fala assim, opa, tá? Nós tivemos desgraças no nosso país, tá? A chuva está trazendo um monte de desgraça. Eu entendo isso, beleza? Na nossa região lá, Guarujá, Bertioga, até a região do princípio ali do litoral norte, teve um monte de problema, tá? Mas uma grande parte desse problema também é doença social, tá? Estou construindo a minha casa lá em cima do morro, estamos fazendo condomínio lá em cima do morro, tá? Você está mexendo com outro corpo, onde você está tornando doente, que é o corpo do planeta. Você está mexendo na saúde dele, ele está doente. Onde é que você acha que a repercussão do sintoma, dos sinais e sintomas do planeta vai ser? Vai ser na tua casa, beleza? Cada vez que você cobre uma área de mata e você bota asfalto, você bota concreto, você mexe com
com a impermeabilização do solo, né, com a permeabilidade. O solo para de absorver. Cada vez que você pensa que para emagrecer você precisa tomar um monte de remédio para o teu corpo não metabolizar, você fez a mesma coisa. Você impermeabilizou. Você tirou a função, por exemplo, do teu intestino. Vai mudar, literalmente, o meio ambiente do teu intestino. Vou ter uma doença. Vou ter uma doença por quê? Porque eu quero emagrecer. Porque não sei quem tem um corpo assim, porque ela tomou o chazinho e emagreceu. Não cai nessa. Cada um é um. Cada pessoa é individual, mesmo que seja da mesma família. Cada um sente de um jeito, cada um assimila de um jeito, cada um tem um metabolismo, tá? A medicina tradicional trata você por normas gerais já da sua doença, das manifestações clínicas, dos teus sinais e sintomas quando você está doente. A gente holisticamente trata todos os aspectos que formam você, visões completamente diferentes. Podem se ajudar? Podem, tá? Desde que você não pense só doença e saúde como se ela fosse separada disso, tá? Doença como algo que é natural e a tua saúde como é um negócio transitório. Não confunda as coisas. Certo, gente? Tá? Esse canal vai trabalhar toda semana. Acredito que esse deva ser um bom dia para a gente estar conversando às quintas-feiras e provavelmente vou manter as lives do Transcendência Real às terças-feiras, tá? Muito obrigado por você ter assistido, tá? Esse é um canal onde você pode mandar a tua dúvida aí, manda a tua dúvida, certo? Tá? Porque a gente pergunta, por que você faz um canal de internet? Porque eu atendo um monte de gente por esse canal aqui, pela internet, tá? A gente consegue conversar, faz a consulta por aqui, monta o teu plano de tratamento por aqui. Então, você tem dúvida? Manda lá para mim, tá? O Ed vai botar daqui a pouquinho, vai botar antes do final da live aí o endereço de e-mail. Você manda o teu e-mail, né? Que é esse mesmo nome aqui, Rodrigo Campos Pereira Oficial, @gmail.com. Você manda as tuas dúvidas para mim, os teus questionamentos, e eu respondo para você os teus questionamentos, tá? Muito obrigado, né? Cuidem-se, comecem a tratar todos os aspectos da sua vida para que você viva feliz, para que você comece a ser agradecido pela oportunidade de estar vivo. Estando vivo, quanto melhor você se sentir, quanto melhor você puder se manifestar na vida, quanto melhor você puder escolher aquilo que você quer para a tua vida, certamente mais saúde você vai ter, tá? Nosso e-mail tá aí, beleza? Entrem em contato. Qualquer coisa, eu acho que é besteira, pergunta lá, tá? Pergunta lá que a gente ajuda vocês. Grande beijo, obrigado pela audiência, tá? Vejo vocês na próxima quinta-feira. Grande abraço mesmo. Muito obrigado.